Olá, estudantes! O assunto abordado nesse vídeo será o sono. O que é, como acontece, como pode influenciar na sua vida acadêmica e aprendizagem, além de como se prevenir para que o sono não interfira negativamente em seus estudos. Bom, para começar, o que é o sono? Durante um grande período da história da humanidade, o sono foi considerado um período de tempo em que o corpo e a mente se desligavam, um momento inativo, de pausa das atividades diárias. Hoje em dia, graças a muitas décadas de investigação e pesquisa, sabemos que o sono é o estado caracterizado por supressão da vigília, desaceleração do metabolismo, relaxamento muscular e diminuição da atividade sensorial. Um estado transitório e reversível. Trata-se de um processo ativo, envolvendo múltiplos e complexos mecanismos fisiológicos, comportamentais em vários sistemas e regiões do sistema nervoso central. São identificados no sono dois estados distintos, o sono mais lento, ou sono não REM, e o sono com atividade cerebral maior, ou sono REM, do inglês rápido movimento dos olhos. Durante o sono, o cérebro controla funções importantes. Músculos são reparados, os níveis de diversos hormônios são controlados, a respiração, a tensão arterial e o ritmo cardíaco são regulados. Além disso, é durante o sono que a nova informação adquirida ao longo do dia é processada e são transformadas em memórias. Devido a isso, faz-se necessário ter uma boa qualidade de sono para que se tenha uma melhor fixação do que foi estudado. Dormir e estar acordado são estados independentes. Os seus padrões de sono influenciam no seu comportamento quando está acordado, e vice-versa. A fase do não REM é muito importante para o corpo, uma vez que é nela que ocorre a secreção dos hormônios do crescimento, sendo também essencial para a recuperação de energia física. É na fase não REM que realmente existe o descanso profundo, de menor atividade neural. Após a fase 4, o indivíduo retorna ao estágio 3, estágio 2 e entra na fase REM. Já o sono REM caracteriza-se pela atividade cerebral, de baixa amplitude e mais rápida, por episódios de movimentos oculares rápidos e relaxamento muscular máximo. Além disso, esse estágio também se caracteriza por ser a fase onde ocorrem os sonhos. A fase do REM, não resultante de um descanso profundo, ela é importante para a nossa recuperação emocional. A expressão da vigília para o sono ocorre pela percepção do relógio biológico humano, periodicamente pelo ciclo circadiano, o que é a ideia de dia e de noite que o cérebro possui, sendo sua finalidade regular os processos fisiológicos. Células localizadas na retina detectam a passagem das horas pela intensidade de luz que entra nos olhos. Essas estão ligadas ao núcleo supraquiasmático, o que é um sítio de controle circadiano geral das funções homeostáticas e também responsável pela produção do hormônio melatonina, a qual regulariza e controla o nosso relógio biológico, melhorando o sono, estimulando o sistema imunológico e protegendo o sistema nervoso central. Depois que o hormônio é liberado, a pessoa diminui o ritmo cardíaco e a atividade motora. Nesse momento, ocorre a transição para o sono e a pessoa está definitivamente dormindo. Começa entrando no estágio 1 e vai até o estágio 4 e posteriormente estágio REM. Pessoas com insônia não conseguem passar da fase 1. Tal ciclo dura cerca de 90 minutos e deverá ocorrer de 4 a 5 vezes por noite, totalizando cerca de 8 horas de sono e caracterizando assim uma noite bem dormida. O estágio 1 é o sono leve, onde você experimenta o entrar e sair do sono, sendo facilmente acordado. O movimento dos olhos e do corpo desaceleram. Você pode experimentar movimento espasmódico de pernas ou outros músculos. Esse sono inicial e tais espasmos são o que causam as repentinas sensações de queda que acordam o indivíduo no susto. O estágio 2 representa cerca de 50% de seu tempo dormido. Durante esse estágio, o movimento dos olhos para e suas ondas cerebrais, uma medida de nível das atividades do cérebro, tornam-se mais lentas, o corpo esfria e os músculos começam a relaxar. Haverá também breves explosões de atividade cerebral, chamadas de fusos do sono, associados
normalmente espasmos musculares. O estágio 3 é a primeira fase do sono profundo. As ondas cerebrais são uma combinação de ondas lentas, conhecidas como ondas delta, combinadas com ondas mais rápidas, e durante esse estágio pode ser muito difícil de acordar alguém. Quando acordado durante esse estágio, você pode sentir-se fraco e desorientado por vários minutos antes de recobrar a plena consciência de seus arredores e ações. Para alguns cientistas, o estágio 3 e 4 estão compactados em um mesmo. O estágio 4 é a segunda fase do sono profundo. Aqui, o cérebro trabalha quase que exclusivamente com as ondas delta, que são as ondas mais lentas. Também é muito difícil de acordar alguém. Ambos os estágios de sono profundo são importantes para a reconstrução dos tecidos e são responsáveis pela pessoa se sentir revigorada pela manhã. Se essas etapas são muito curtas, o sono não vai ser satisfatório. As ondas normalmente estão associadas com o começo dos sonhos e o descanso do cérebro das atividades do cotidiano. É na fase 4 que se encerra o período não REM. Período REM. Quando se entra no sono REM, sua respiração torna-se rápida, irregular e superficial. Seus olhos se movem rapidamente e seus músculos se tornam imóveis. A frequência cardíaca e pressão arterial aumentam. Cerca de 20% do sono é definido pelo estágio REM. Começa por volta de 70 e 90 minutos depois de adormecer. Os pesquisadores não entendem completamente o sono REM e os sonhos. Eles sabem que é importante para a criação de memórias de longo prazo, devido a ser durante o sono REM que ocorre a repetição das informações obtidas durante o dia. Se o sono REM de uma pessoa é interrompido, o ciclo do sono seguinte tende a não ir na ordem normal, muitas vezes indo diretamente para o sono REM, onde o sono foi interrompido. Uma das funções do sono é transmitir essas informações do hipocampo, região profunda do cérebro fundamental para a memória, para o córtex, que é a camada mais externa do cérebro, responsável pelos movimentos do corpo e a realização de atividades intelectuais. O que ocorre é que durante as primeiras fases da consolidação da memória, você tem uma estrutura principal relacionada, que no caso do hipocampo, mas depois o hipocampo passa a ser menos importante para o armazenamento daquelas informações, e o córtex passa a ser fundamental para a memória de longa duração. O processo de consolidação ocorre quando as lembranças são codificadas em diferentes classes de informação, são armazenadas em associações diretas com outras do mesmo tipo. O termo consolidação da memória, classicamente, se refere a um processo o qual a memória, através de uma simples passagem do tempo, é constantemente reutilizada, tornando-se cada vez mais resistente a fatores externos. Portanto, durante os estudos, é necessária atenção, pois irá definir a priorização e seleção das informações adquiridas. A diminuição do nível de atenção normalmente ocorre em indivíduos com cansaço físico ou mental que apresentam privações do sono. Assim, é fundamental que se tenha uma organização nos estudos para evitar alterações no ritmo circadiano, o que pode trazer problemas no desempenho acadêmico. Na hora de estudar, existem fatores que devem ser levados em consideração para que se tenha um bom resultado. Alguns desses fatores são: não assistir televisão enquanto estuda. Os cientistas detectaram que em apenas um minuto, enquanto se assiste televisão, a atividade cerebral passa de ondas beta para ondas alfa. As ondas do tipo alfa correspondem a um estado de sonolência parecido com a de hipnose, no qual as operações lógicas, a compreensão, a criatividade e a associação são detidas. Logo, se estiver assistindo televisão enquanto tenta estudar, sua compreensão e associação daquilo que está estudando é comprometida. Não estudar com fone de ouvido ou celular próximo. O fone de ouvido, assim como o celular ou um ambiente saturado de barulho, pode vir a ser um problema no momento do seu estudo, por exigirem do seu cérebro atenção, dividindo-a para mais de uma tarefa, ou seja, o cérebro agora irá interpretar não apenas aquilo que está sendo estudado, mas também os ruídos ou a mensagem que acaba de chegar em seu celular, impedindo assim a total compreensão do que está sendo estudado. Posição correta para o estudo. Manter uma posição que forneça apoio e não canse o estudante. Ao sentar-se, fique com os pés apoiados no chão. Os joelhos devem ficar dobrados em um ângulo de 90 graus, e as costas devem ficar apoiadas no encosto da cadeira para ficarem relaxadas.
A mesa não deve ser muito alta e nem muito distante. Tem que ficar na altura do cotovelo, que deve ficar apoiado sobre a mesa. No momento de dormir, também existem alguns fatores que merecem atenção para que se tenha boas noites de sono. Dormir de lado. Essa é considerada a melhor posição para dormir. Isso porque a questão é que ao se deitar de lado, você consegue manter a coluna mais alinhada. Além disso, é uma posição que permite que tanto a cabeça quanto os pés fiquem da altura do coração, o que facilita muito a circulação, fazendo com que o corpo funcione normalmente durante o período em que você está dormindo. Luminosidade. A claridade, mesmo que artificial, é interpretada pelo cérebro como luz solar. Por achar que é dia, o cérebro não estimula a secreção da melatonina, hormônio que induz o sono. Comer antes de dormir. Café, refrigerantes de cola e alguns tipos de chás, como chá verde, possuem substâncias estimulantes do sistema nervoso central, como a cafeína e a teína. Esses são estimulantes que deixam o organismo em estado de alerta. Para quem já tem tendência à insônia, a recomendação é evitar essas bebidas a partir das 16 horas. Assim, até a hora de dormir, o efeito dos estimulantes já vai ter passado. Essas bebidas podem interferir na qualidade do sono do paciente. Dormir em locais confortáveis. O quarto pode favorecer ou atrapalhar o sono de um indivíduo. Um local aconchegante, fresco, sem TV e escuro, ajuda a pessoa a dormir tranquilamente, já que induz o organismo a diminuir a temperatura corporal e a excretar melatonina. Atividade física antes de dormir. A atividade física é estimulante para o organismo, pois provoca a excreção de substâncias como adrenalina. Os efeitos diminuem somente cerca de 4 horas depois da prática, o que pode atrapalhar o sono. Caso a rotina não permita exercitar-se em um outro horário, a recomendação é abandonar os exercícios. Apesar de estimulante, a atividade física ajuda a controlar o sono de maneira geral, por causa, principalmente, das endorfinas, neurotransmissores relaxantes liberados após o exercício. Costuma individualizar a restrição noturna de atividade física, porque para alguns pacientes ela não piora a qualidade do sono. Tempo necessário de sono. Crianças de até 1 ano devem dormir de 12 a 18 horas por dia. Conforme a idade aumenta, a necessidade de sono diminui. Crianças de 1 a 5 anos precisam de 10 a 14 horas de sono. Segundo os pesquisadores, dos 6 aos 13 anos, a recomendação cai para 9 a 11 horas de sono. Já os adolescentes de 14 a 16 anos devem dormir de 8 a 9 horas por noite.